entrou com ação contra o INSS, alegando que a cultura dos índios tem particularidades que os diferem do homem branco, principalmente no que diz respeito a trabalho e reprodução. Ainda cabe recurso. Um levantamento mostrou que cresceu no Distrito Federal o número de crianças adotadas acima de 2 anos. A pesquisa também diz que a maioria dos pais adotivos já tinha pelo menos um filho biológico antes de iniciar o processo. O Alessandro e a Luciana sempre quiseram ter uma família grande, por isso, depois que tiveram o primeiro filho, optaram pela adoção. O casal iniciou o processo judicial e, depois de várias etapas vencidas, em fevereiro de 2014, receberam a ligação da Vara da Infância e Juventude. São 4, né? Aquele berro no meio da reunião, todo mundo parou, olhou, então assim, foi bem diferente, mas assim, foi maravilhoso. Passado o susto, eles decidiram adotar os 4 irmãos, com idades entre 2 e 8 anos. E como a Luciana ainda estava grávida, a casa ficou cheia e o coração ainda mais. As pessoas, quando optam pela adoção, elas têm que ser guiadas por um desejo de ser pai e ser mãe. Independente de ter nascido do coração, da barriga, enfim, tem sido uma experiência maravilhosa para toda a nossa família, nós temos visto isso. Casos como o dos brasilienses são cada vez mais comuns. Um levantamento feito pela Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal mostrou que em 2014, dos 76 adolescentes e crianças cadastrados durante o ano, 71 ganharam novos lares. Desse total, 52 são meninos e meninas acima de 2 anos. 39 deles também faziam parte de um grupo de irmãos. O perfil atual é bem diferente das adoções registradas há alguns anos, quando a opção era por recém-nascidos e filhos únicos. Se deve, na experiência do DF, ao curso de preparação psicossocial jurídico para adoção, que tornou-se obrigatório com a homologação da Lei 2010/09, a chamada nova Lei da Adoção. Todo candidato, a partir de então, que queira adotar, necessariamente terá que participar desse curso. E a própria lei estabelece o objetivo desse curso, que é sensibilizar o candidato a considerar concretamente a possibilidade de acolher uma criança de faixa etária mais avançada e grupos de irmãos. A pesquisa apontou também que as características dos pais adotivos mudaram nos últimos 12 meses. 54% das pessoas que optam pela adoção já têm filhos e apenas 1/4 tem problemas de infertilidade. O sistema de justiça tem cadastrado em número bastante reduzido crianças recém-nascidas para adoção. E essa realidade forçou a que o próprio sistema de justiça, no contato com as famílias em processo de habilitação, as sensibilizasse no sentido de verificar a possibilidade de conhecer e vir a adotar as crianças já cadastradas, crianças de perfil diversificado, crianças acima de 2 anos, grupos de irmãos, crianças com problemas de saúde, adolescentes. Talvez seja o grande próximo desafio, sensibilizar as famílias a acolher em adoção os adolescentes. E para falar mais sobre o assunto, nós estamos aqui nos estúdios da TV Justiça com a advogada especialista em Direito de Família, a doutora Renata Vilas Boas. Muito boa noite, doutora. Boa noite. Obrigado por vir aqui em pleno carnaval para podermos falar a respeito desse assunto, que é um assunto que não cessa, um assunto de extrema importância. Há uma mudança, portanto, no perfil, é uma boa notícia que crianças de acima de 2 anos estejam sendo adotadas, e há um processo evolutivo também em relação à própria legislação. Qualquer pessoa pode adotar ou é preciso algum requisito especial para efetivar a adoção? Não é qualquer pessoa que possa adotar. A primeira coisa, é preciso que ela seja capaz, né? Então tem que ter acima de 18 anos, tem um requisito de diferença de idade entre adotante e adotado, né? E tem que ter uma condição econômica que suporte essa adoção. Não quer dizer que a pessoa tem que ser rico, mas assim, vai ser verificado se para onde essa criança vai, essa família tem condição de trazer mais uma pessoa para o seio dessa família. Se em alguns casos a legislação brasileira ela simplificou o processo, como é o caso, por exemplo, dos inventários em cartório sob determinadas condições, o processo de adoção ele se tornou um pouco mais cuidadoso a partir de mudanças na legislação. Como é feito esse processo? O que acontece é que antigamente a possibilidade de você fazer uma adoção era mais fácil, você ia até o cartório e fazer uma declaração nesse sentido. Mas com a alteração da legislação,
precisa ter um procedimento perante uma vara de infância e juventude. Significa que você vai ter que demonstrar que tem condição de adotar aquela criança. Você vai ingressar numa fila, né, e vai esperar chegar o seu momento e verificar se tem uma criança que condiz com aquele seu interesse, a sua vontade, disponível nessa fila. Existe uma expressão que ela não é legal, mas que é um apelido que se criou, o que se chamava de adoção à brasileira, ou seja, era possível a pessoa simplesmente pegava uma criança e ia no cartório e registrava como sendo dela. Isso é crime? Isso é crime tipificado no Código Penal. Então, a adoção à brasileira é quando alguém assume a paternidade ou maternidade de uma criança que não é sua biologicamente. Vai até o cartório e faz essa falsa declaração. Nós temos aí já julgados desconstituindo isso. Então, passado um tempo, descobre-se que essa criança foi feita uma adoção à brasileira e aí até mesmo herdeiros estão ingressando contra essa criança que agora já é um adulto para poder desconstituir essa adoção. Para evitar essas situações é que há justamente esse processo acompanhado com mais rigor por conta das varas de infância e da juventude. Porque a gente pensa o seguinte, uma criança para ingressar numa família, ela tem que estar toda amparada e resguardada. Nós temos aí o princípio do melhor interesse que rege, né, essa relação, então vai ser feita uma análise, uma vistoria se realmente aquela família tem condição de que isso ocorra. Porque às vezes não estão assim preparados. A ideia de adoção é que é o que é melhor para a criança e não o que aquela pessoa deseja ou almeja com a adoção. Às vezes eu, por não conseguir ter um filho próprio, por estar deprimida, eu falo, eu vou adotar alguém. Mas não é esse o objetivo. A ideia que se visa agora é que ela possa ingressar num lar em que seja bem recebida, com amor, com carinho e que tenha condição ali de se desenvolver. É necessário o acompanhamento de um advogado nesse processo? A gente recomenda que isso ocorra. Inicialmente, ao dar entrada no procedimento, não há necessidade, mas, às vezes, alguns trâmites internos dentro da vara, há necessidade da presença do advogado. É possível desistir-se de uma adoção? No momento em que foi feita a adoção e que já saiu a sentença, já transitou em julgado, nós entendemos que a adoção não pode ser revertida. Claro que se houve alguma espécie de vício nesse procedimento, isso pode ser questionado. Mas a ideia que se tem é que a criança não é brinquedo. Então, uma vez que esses pais ou essa única pessoa resolveu adotar a criança, aí levou para casa, não gostou, não é um brinquedo para você virar e falar assim, não quero mais. Então, a gente diz que a adoção ela é irrevogável. Mas, se houve algum vício, se esconderam alguma informação referente a essa criança, é possível sim que você fale em vou alterar ou modificar essa forma de adoção. Nós já temos julgados condenando a pais que fizeram isso, ou seja, fizeram todo o procedimento de adoção, depois de já terem adotado, mudaram de ideia, então devolveram a criança ao Estado. Nesse caso, o Ministério Público tem ingressado com a ação pedindo indenização para essas crianças. Que aí esses pais vão ser condenados a pagar aí um valor indenizatório para que não brinque mais com a vida dos seres humanos. A doutora bem disse, não é brinquedo, né? Não é brinquedo. Doutora, o tema é extremamente importante, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. A TV Justiça continua acompanhando e muito obrigado mais uma vez pela sua participação para falar desse tema que eu insisto, é extremamente importante. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. E veja outras notícias do